falei sobre exatamente isso. Quando eu estava lendo, eu falei, não, gente, foi a mesma palavra. A última vez que eu preguei, falei sobre carne sufocada, lembra? E o apóstolo Paulo volta a falar tudo isso no capítulo 21, sobre ídolos, né? Sacrificar os ídolos, o sangue, carne sufocada e a prostituição, falando sobre os gentios, né? Os judeus estavam lá, daquele mesmo jeito. Acho que foi Atos 15, se eu não me engano, quando a gente estava estudando, era Atos 15, e falando sobre tudo isso. Eu lendo do outro, falei, gente, coitado do apóstolo Paulo, né? Ele tinha que ter muita paciência, né? Falava tudo, daqui a pouco ele tinha que repetir tudo que ele já tinha acabado de falar, mas as pessoas continuavam açoitando, rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente como nos nossos dias, né? Exatamente como a gente faz hoje. E o capítulo 21, ele vem falando, né? Não sei se vocês leram, para quem não leu, eu vou ter que contar um pouco de como ele acontece, para a gente poder falar sobre as leis. Né? Todo mundo, né? A gente vem falando há bastante tempo sobre os judeus, é um povo que vivia debaixo da lei, cria em Deus, crê até hoje, crê que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Yahvé, Deus é Yahvé, Criador de todas as coisas, mas eles têm dificuldade de crer que o Messias enviado era Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, ele veio estabelecer um novo governo, ele veio falar de um novo reino. A gente vem falando sobre isso no decorrer da nossa célula, porque isso é o principal para a gente compreender. Se a gente entender isso, a gente consegue entender o Evangelho. É o que a gente vem fazer todas as quintas-feiras aqui, em qualquer outro lugar que a gente vá. A gente consegue compreender o Evangelho. E o apóstolo Paulo, né, vocês sabem, ele era um perseguidor dos cristãos, porque ele era doutor da lei. Ele estudava as leis, né, estudava o Torá. E se a gente, né, eu já tive a oportunidade de ir lá a Israel, eles têm o Torá como aquela, sabe, é muito forte como é que eles estudam aquilo. Quando a gente foi no Muro das Lamentações, a gente vê na sexta-feira, que é o Shabat, as famílias, eles vão lá em frente ao muro, as famílias com os filhos pequenininhos, eles estão lá, ó, o Torá na mão, a mãe e os filhos em volta, e ali eles estão falando do Torá, falando. Dia após dia, todo dia, quanto eles valorizam, quanto eles priorizam a palavra de Deus, né, o Velho Testamento. E o apóstolo Paulo vem falando, né, que ele foi liberto daquilo tudo, embora sendo doutor da lei, conhecedor da lei, mas ele agora vive um novo reino, né? Jesus vai lá e pega o apóstolo Paulo, transforma, a gente já estudou sobre isso, Atos 9, tudo que aconteceu, e semana que vem o apóstolo Paulo retoma a vida dele, né, como testemunho. E aí o que acontece? Ele novamente é perseguido, desde o momento que ele começou a levar o reino de Deus aos gentios. Porque ele sabia o que Deus queria fazer com os gentios, que somos nós, né? Nós não somos judeus. Deus veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. E essa graça, esse amor, se estendeu para todos os povos, que somos nós gentios. E o apóstolo Paulo veio falar para nós, veio nos ensinar o caminho que a gente deve seguir. De que maneira que a gente vai ver o reino de Jesus? Através do apóstolo Paulo. Porque até os apóstolos de Jesus, Pedro, os judeus, eles tiveram dificuldade também de reconhecer, de largar a lei, né? Eles tiveram muita dificuldade. Pedro teve muita dificuldade. Tanto que ele tinha problema com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo veio libertar os gentios, né? E Pedro continuava ainda firme na lei. E aí vem, né, a história falando que ele vai para um lugar e ele começa a falar, e ali ele recebe, como sempre, ele é açoitado. E o mais importante, gente, que a gente precisa aprender para a nossa vida prática, através desse capítulo 21, é o quanto nós precisamos estar disponíveis na nossa geração, né? O apóstolo Paulo fez o que ele pôde fazer na geração dele. A palavra diz que ele não tinha medo de nada, ele estava pronto para morrer pelo Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo estava pronto.
E às vezes, gente, como nós, hoje, na nossa geração, quando a gente olha ao nosso redor, como a gente vê a necessidade de pessoas prontas para levar o Evangelho. Prontas. Não preparadas, né? Preparadas a gente nunca está. Hoje, quando eu cheguei, o Daniel perguntou: e aí, tia Cláudia, tá pronta? Não, tá preparada? Eu falei: não, estou pronta. Pronta para fazer. Mas preparada a gente nunca está, né? Deus vai nos capacitando, a gente vai sendo melhor a cada dia, mudando as nossas estruturas, a nossa humanidade, mas preparada. Né? O que é estar preparado? Né? A gente precisa estar pronto, como o apóstolo Paulo. Ele estava sempre pronto, ele não tinha medo. Uns falam que quando conta a história, né, que ia para Jerusalém, que em Jerusalém ele seria preso, uns falam que o apóstolo Paulo foi para Jerusalém fora da vontade de Deus, porque os profetas estavam falando, né? Olha, se você for para Jerusalém, vão te prender, vão te matar, você vai ser açoitado. E ele fala: estou totalmente desprendido das coisas deste mundo. Se eu tiver que morrer pelo Evangelho, eu vou morrer pelo Evangelho. Né? E nós estamos aqui iniciando um trabalho secular. Né? A gente vê que o trabalho tem crescido, Deus tem movido, né? Eu creio que Deus, depois a Camila vai dar o testemunho dela, né, Camila? Deus tem feito coisas grandes no nosso meio, sabe? Eu acho que se a gente for pedir para vocês contarem, todo mundo tem sido aqui tocado por uma palavra, né? Semana passada nós ouvimos falar sobre o tanque, onde é que você quer estar, no tanque ou na janela, né? Deus tem nos incomodado, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de fazer algo tremendo na nossa vida, porque nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos numa geração onde a gente precisa se colocar, a gente precisa, não é pagar um preço, né? Que às vezes a gente fala, precisamos pagar um preço, não, precisamos estar prontos para que o reino de Deus possa ser estabelecido aonde quer que nós venhamos estar. Se a gente for falar dos jovens, né? Os desafios que eles têm hoje para viver o reino de Deus, né? Se eles forem enumerar os desafios, quantos jovens tem aqui, né? Cheio de jovens hoje. Quantos desafios eles se deparam, né? Para estabelecer o reino de Deus onde eles são jovens. Todos aqui são jovens. Jovens para sempre. Jovens para sempre. Né? Mas olha, quanto desafio que essa idade, essa geração tem para viver o reino de Deus aonde quer que esteja. Não é na igreja, não é na célula. É aonde quer que esteja. Ali tem o reino de Deus que aconteceu naquele lugar, porque você chegou naquele lugar. E esse, né, foi para mim um grande ensinamento do apóstolo Paulo. Totalmente desprendido das coisas deste mundo. Quantas das vezes nós deixamos de fazer tantas coisas porque vai nos dar trabalho, não é verdade? Às vezes não é cômodo. Ah, não, vou fazer isso. Ah, não, isso dá muito trabalho. Ah, a gente vai estudar hoje sobre a graça e a lei, porque é uma linha tão fina que às vezes nos confunde tanto, né? Quando a gente fala da graça, a gente imagina que, tempo da graça, a gente está agora, depois que Jesus veio, moleza, agora é graça. Não precisa fazer mais nada, não tem mais, a gente não tem que estar fazendo nada que os judeus falavam que era para fazer, agora a gente vive no tempo da graça. E muitas pessoas, né, vivem na graça, acham que na graça é viver, né, libertinagem, você pode tudo, e tem aquelas doutrinas que falam uma vez salvo, né, salvo para sempre, você pode fazer que na hora lá, no último dia da sua morte, você vai se arrepender, não tem problema que você já foi escolhido. Não é isso que a palavra nos fala, né? Quando a palavra fala da graça, a palavra fala que nós temos leis. Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E em Jesus, nós também cumprimos a lei. E qual é a lei? Qual é a lei que a gente sabe que hoje é o que nós precisamos? A lei de Moisés. Qual é? Ela se resume em quê? A lei de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O que acontece? Qual é a diferença que tem na lei de Moisés para a lei, né, que começou a ser estabelecida a partir de Jesus? Qual é a diferença? Mas a lei de Moisés era tão grande, né? E agora
Duas coisas só que é Ele importante. Resumiu tudo em duas coisas só. Como que é isso, gente? Será que é fácil? Existe a lei? Existe a lei? Existe a lei. Que agora ela vai ser estabelecida na nossa vida através de uma única ação, uma única palavra que vai mover. Amor. Amor é o que vai fazer com que nós consigamos viver a lei de Cristo. Não mais a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Amor. Amar o teu próximo. Nunca fazer ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. E aí a gente fala, então a lei, então a graça é graça, mas também tem lei. Também tem lei. Né? Jesus estabeleceu que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É se desprender dia após dia das coisas deste mundo. A gente acabou o dia, hoje é dia 30. Acabou o dia 30 de agosto. Hoje eu já me desprendi. Mais do que ontem. Vou para casa, vou dormir, vou amanhecer amanhã, dia 31 de agosto. Eu vou me desprender. Mais uma oportunidade que eu tenho de me desprender. Porque quando a gente fala que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, né? Será verdade, amigo? Amar a Deus acima de todas as coisas? Né? Será fácil isso? Não é fácil. Às vezes é mais fácil. Não matarás, não adulterarás, não terás para ti imagem de escultura, não. Agora, vou adulterar, né? Decidi, não vou matar, não vou. Tranquilo. Então, beleza, vou cumprir a lei. Obedecer seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe, beleza, vou cumprir a lei. Aí vem Jesus e fala assim, através do teu amor que você tem por mim, você vai demonstrar isso com o seu próximo. Se você não ama o seu próximo que está do teu lado, você não ama. Aí tudo fica diferente. Todas as coisas agora criam um valor diferente. Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos, obedecereis os meus mandamentos. E é nesse desafio, gente, que nós vivemos dia após dia. Dia após dia. Eu incluo nesse desafio, né? De mim, esse desafio. É dia após dia. É falar para ele, nunca vou trair o meu marido, porque eu nunca gostaria que ele me traísse. É diferente de não adulterarás. Não, eu não vou trair o meu marido nunca, porque eu nunca quero que ele me traia. Eu não vou nunca desrespeitar uma pessoa, porque eu nunca gostaria de ser desrespeitada por uma pessoa. Não é verdade? As coisas começam a mudar. O sentido das coisas começam a mudar. A gente começa a viver o reino de Deus, aonde a gente está, onde a gente estabeleceu. Aí as pessoas começam a olhar para a gente e falam assim, nossa, mas né, aquela pessoa é tão prestativa, aquela pessoa é tão doadora, ela é tão diferente. Aí a gente começa a demonstrar para o outro o amor de Deus, que está em nós, exalando na nossa vida. E o apóstolo Paulo, né, abriu mão de tudo, de toda a vida dele. E o mais interessante, gente, é que quando a gente lê os evangelhos e a gente entende que Deus não trabalha mais por ordenança, porque Ele não quer ninguém cumprindo ordem por cumprir, mas com o coração sem vontade de estar fazendo aquilo, né? Às vezes, eu não adultero, ou eu não vê lá um outro mandamento, eu honro meu pai e minha mãe, eu vou lá todos os dias, eu faço as coisas que tem que fazer, mas às vezes por uma simples obrigação, né? E Jesus vem e fala que através do amor a gente vai fazer todas essas coisas acontecer, e aí a gente influencia o outro através do amor. E a diferença da lei de Jesus é essa: nós vamos cumprir a lei quando a gente aprender a amar. O amor de Deus vai precisar entrar em nosso coração. Hoje a gente teve agora no finalzinho uma menininha de acho que 13 anos. Estava chegando da célula, uma confusão aqui. Gente, o que é isso? Muita gente chorando, o que está acontecendo? Eu cheguei lá, uma menininha de 13 anos na sala, cortando e rindo. Cada corte ela dava gargalhada e as coleguinhas todas desesperadas. Eu cheguei e falei, Jesus, misericórdia.
comer graça, as mães já apavoradas, né, pegando suas filhas. Eu digo, gente, calma, calma. Vamos lá ver o que está lá na coordenação. A menina já estava na coordenação, ligamos para o pai para buscar a menina e tal. Tentei acalmar as meninas que viram. Fiquei pensando, falei, Senhor, meu Deus, me usa, Jesus, o que eu posso fazer para ajudar essa família? Eu preciso agora entrar em contato com essa mãe. O tempo todo a menininha falando da mãe, que é abandonada pela mãe. Senhor, eu preciso ajudar. O que a gente pode fazer para ajudar? E aí a gente se esvazia, não é verdade? Gente, espera aí, isso aqui não é importante para mim, fazer isso não é importante para mim. O importante para mim agora é ver essa menina restaurada e poder ajudar essa casa e essa menina, de repente, entender que a vida dela é preciosa e ela ser feliz, que a gente percebe uma menina de 13 anos, marcada, né? Marcada por tantas coisas que a gente não sabe o que tem na vida dela. E a nossa geração, nós estamos vivendo essa geração. Né? O que o Ian pode fazer lá em Bangu, no lugar que ele mora, o que ele pode fazer? Né? O que a gente pode fazer? O que a Camila pode fazer? O que o Ramon? Todo mundo chama ele de Ramon. O que Ramon pode fazer na salinha dele? Não é verdade? O que Gabriel pode fazer na sala dele? O que o Tiago pode fazer? Mateus? O que a gente pode fazer? O que Esther pode fazer? Quantas mulheres precisando de uma palavra? O que a gente pode fazer para estabelecer o reino de Deus? Em Gálatas, capítulo 5, né? Gálatas, capítulo 5, quando ele começa a falar da liberdade, aí ele fala da graça, o que é viver debaixo da graça de Deus, do favor imerecido. E viver na graça de Deus é ter a liberdade de escolher. Às vezes, quando a gente vê, essa semana, acho que foi essa semana, né, Luciana? Quando eu cheguei, que tinha uma moça aqui, ela estava sozinha aqui, né? Isso foi essa semana passada, já passa tão rápido. Foi essa semana. Eu cheguei para trabalhar cedo, já vi uma oprimida, uma mulher oprimida aqui na porta da escola. Quando eu passei, o Espírito Santo falou assim, para tudo e vai acolher essa mulher suja, as unhas todas sujas. Eu falei, minha filha, não é isso que Deus morreu. Jesus não morreu para que você estivesse desse jeito, não. Você tem que estar bonita, tua unha feita, você limpa, cheirosa, arrumada, bonita, cabelo penteado. Olha como é que você está, unha acabada, né? Fedendo, toda suja, as unhas tudo sujas. Só tem um dinheirinho, aí já, né, começa a questão de fazer, eu tenho dinheiro sim, eu vou te dar o dinheiro. Mas Deus quer que a senhora esteja pronta para dar dinheiro para as pessoas e não esmolar, cair na rua, como a senhora está pedindo. Nessa semana, a senhora é a terceira pessoa que me fala isso. Não foi, Luciano, que ela disse? Foi. Essa semana é a terceira vez que uma pessoa me para me falar isso. Pessoa desviada. Pessoa desviada. Eu falei, Jesus, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Fui lá na cantina do Luciano, dá um dinheiro para ela. Ela vai para casa, ela vai para padaria, sei lá, come qualquer coisa, vai para casa. Mas Deus quer fazer. Tinha umas mães lá na cantina na hora, que eles nem sabiam daquelas mães, ficavam paradas assim, olhando para mim. Eu falei, vai procurar uma igreja, vai voltar, e Jesus vai restabelecer a sua vida. Mulher suja, fedendo, né? Do jeito que o diabo gosta. Daquele jeito ali. Se ele pudesse, ele fazia com todas as pessoas aquilo ali. Mas Jesus veio para nos fazer lindos, para nos fazer cheirosas, né? Os homens, Deus veio para isso, para que a gente possa viver a plenitude, para que as pessoas possam olhar para a gente e ver Jesus em nós. De que maneira que as pessoas vão ver Jesus em nós? Se andamos cabisbaixos, se andamos tristes, se estamos feios, se estamos... De que maneira que as pessoas vão ver Jesus em nós? Né? Essa menininha que se cortou, ela tem uma referência, ela falou o nome lá do artista. Conheço mais ninguém, né? Não vejo televisão, eu estou totalmente alienada, eu sou alienada no mundo. Conheço mais, ela falou o nome lá da... Sei que é um menino aí de 18 anos, famoso, deve ser uma coisa, famoso. E ela vai casar com ele, que ela falou. Vai casar com ele. Minha filha,
ele, aquilo é um Mas ele da não escapa, não. fantasia, ele é um artista. Às vezes a vida dele não é nada daquilo que você vê, não. Ele é um artista. Tadinho, minha de 13 anos totalmente iludida, né? A referência. Né? A referência. As menininhas de 12, 13 anos têm as referências dela. As meninas da televisão, das novelas. Né? As heroínas lá, as meninas, querendo ficar tudo igual. Né? E a igreja? Aonde que a igreja vai se levantar? Né? Nós vamos nos levantar. Deus vai nos suprir a ponto de nós levantarmos e sermos referência. Eu sou referência na vida de quem tiver que olhar para mim. Eu vou ser referência. Deus supre as minhas necessidades. Nós temos as nossas necessidades. Minha casa, supre as necessidades da minha casa, Senhor, para que a minha casa possa ser uma referência. Para que pessoas possam olhar para nós e ver em nós pessoas, né, dignas para serem imitadas. O que é que fica andando atrás do outro no computador? Face e o Twitter. Né? Tem um monte de gente lá andando atrás da gente. No Twitter lá. Não tem Twitter não, tá, gente? Mas não é isso? Fica seguindo lá, sabe o que o cara faz, amanhã. As pessoas hoje têm facilidade de se expor, né? Se expõem. Eu falo com meus filhos, vocês têm facilidade de se expor. É foto, é onde vai, expondo a vida de vocês. Facilidade, hoje a geração tem facilidade de se expor. Mas que nós possamos nos expor para influenciar o outro, a conhecer o reino de Deus, né? E em Gálatas capítulo 5, queria chamar de alguém para ler, pode ser Renata, que está numa voz boa? Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós vamos aprender um pouco mais hoje o que é viver a verdadeira liberdade do Evangelho. Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Só um? Não, continua. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, Filho da luz, eu escolho ser filho da luz. E vocês acham que o pecado vem só na vida do Raoni? Será? O que vocês acham? Só lá na vida do Gabriel, que está começando, do Mateus, de São Jorge? Será que o pecado só vem na vida deles? Não. Vocês viram quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. Na vida de todo mundo. Independe da idade. Às vezes a gente vê um velhinho, né? Esse aqui vai colocar no filho. Nossa, mas assim, meu Deus, viveu tanto tempo, mas ainda não abriu mão de tantas coisas. Aquela pessoa dura, velhinho. Produzindo o quê? Frutos da carne. E às vezes a gente vê meninos novos, né? Desejosos de ter uma experiência com Deus. Novos, dizendo não para as coisas da carne, dizendo sim para as coisas de Deus. E os frutos do Espírito é caridade, gozo. A gente começa a ler isso aqui, a gente começa a imaginar uma casa, né? Uma casa, imagina uma família, onde todos nessa família estão comprometidos com o reino de Deus. Olha, gente, olha quanto é difícil a gente viver o reino de Deus, porque a gente passa tanto desafio na nossa casa. Imagina dentro da nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido está comprometido. Né? O marido é um homem de caráter, é um homem fiel, um homem que está ali pagando preço para ser o cabeça da casa. A mulher submissa, né? Debaixo daquela ordem daquele homem, os filhos obedientes, e uma casa que tem paz, que tem caridade, que tem longanimidade, que tem benignidade, que tem fé, que tem mansidão, que tem temperança. Contra essas coisas, para a gente encerrar, né? No versículo 23, contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas.
Quem conseguir viver essas coisas está vivendo o quê, gente? Um inferno na terra. Não é verdade? O que vocês acham? Está vivendo um inferno na terra. Tem uma casa que todo mundo se destrói. Está vivendo o reino de Deus. Quem viver todas essas coisas, quem conseguir negar a sua carne, dizer não para as coisas da carne, dizer sim para as coisas de Deus, está vivendo o reino de Deus que estabeleceu ali, na minha casa, na sua casa, né? Camila e Tiago agora, né? Vão passar para o casamento, vai levar na casa deles o quê? O reino de Deus, a paz, o amor, o respeito, a longanimidade, a fé, a temperança. Tempos tão difíceis, não tem dinheiro para a gente comprar um sofá. Vamos trabalhar, a gente vai comprar um sofá semana que vem. Mês que vem, ano que vem, não importa. Que importância tem um sofá se a gente vive em paz e alegria? Não é verdade? O que é um sofá, gente? A gente senta no chão. A gente come no chão, mas a gente está feliz, a gente está alegre. Né? Lá na Rússia é o maior índice de suicídio. Faz que as meninas estão lá fazendo o que a menininha está tentando fazer. Tirando a sua vida, mas tem tudo. Eu perguntei para ela, como é que é a sua casa? Agora que você chega em casa, o que você faz quando você chega em casa? Ai, meu Deus, eu queria falar para essa mãe para fazer a mesa. Já pensei logo na mesa. Eu falei, vocês comem juntos na mesa? Eu perguntei para a menina, aí ela, não, minha casa não tem nada disso não, de mesa, de a gente comer. Na minha casa eu chego, eu sou apaixonada pelo computador. Olha, eu não sei, se a internet lá de casa parar, eu fico louca. Não sei, assim, eu fico desesperada. Porque assim, eu fico no meu quarto, no meu quarto tem computador, no quarto do meu irmão tem computador, aí eu chego, vou pro meu quarto, minha mãe só chega em casa 11 horas, eu fico no meu quarto. Vocês entendem, gente? Cada um no seu quarto. Uma vez a gente foi num congresso lá em São Paulo, e um psicólogo estava falando sobre a internet. Não era Cláudia, não, nem de mim, na igreja, psicólogo falando, convenção de educação, né? Um livro lá que estava lançando, o psicólogo estava falando sobre a internet, as famílias, como é que chama? Aí ele disse que teve uma família que a mãe vai, não tem um computador na cozinha, aí ela vai lá e avisa, a comida já está pronta na mesa. Manda logo que ela manda o e-mail, ela manda lá do outro lado do quarto trancado, e a comida já está pronta, vamos descer, está na hora do almoço. Ela falando sobre isso, e aonde chegou, gente, aonde chegou. As pessoas pouco, né, se relacionam, cada um dentro do seu quarto. E a paz, o reino de Deus não é estabelecido naquele lugar. Porque Jesus fala de relacionamento. Relacionamento. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, vamos orar, né? E nós como igreja, né, começando, iniciando uma célula, a gente tem que aprender esses princípios aqui. Vamos orar juntos, vamos orar um pelas outras. Né? Todo dia, de 7 às 8, a gente está orando. Quem desejar, a gente está orando pela vida de cada um de vocês. Vem participar da oração. A gente está aqui interceder, vamos nos colocar nesse lugar de intercessão, para que o reino de Deus possa ser estabelecido, né? Em cada casa. Deus sabe do nosso tempo, Deus sabe da nossa hora. O que nós precisamos fazer é a nossa parte enquanto vivemos aqui. Né? Viver o reino de Deus aqui na terra enquanto nós estivermos aqui.